Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 13 do vlog da Bíblia Freestyle. Essa semana eu resolvi fugir um pouco daquilo que eu havia planejado para falar sobre algumas coisas que eu tenho visto na internet. Aquele lance dos pastores que começam a falar um monte de coisas, interpretações pessoais a respeito das escrituras e da moral cristã, que acabam ferindo aquilo que as escrituras realmente queriam dizer. Eu quero falar sobre pastores desprovidos de conhecimento, ou seja, idiotas, e que acabam não conhecendo a hermenêutica bíblica. Você faz ideia do que seja hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação de textos, tanto para a área jurídica quanto para a área bíblica. Sim, existem regras de interpretação, senão nós corremos o risco de acabarmos produzindo grandes heresias. Aliás, é isso que a gente tem visto com muitos pastores que estão na moda, né? Gente que está tirando versículos do seu contexto original ou da ótica cultural daquele momento e trazendo para outra realidade para tentar justificar pontos de vista pessoais. O que uma pessoa pensa a respeito das escrituras não tem tanta importância quanto o que o autor que escreveu o texto quis dizer. Por isso, achismos ou estupros de contexto para justificar pontos de vista não são argumentações válidas. É inevitável cometermos distorções de sentido e de moral quando nós tiramos um texto do seu contexto histórico e cultural. Cada passagem precisa ser analisada dentro do texto todo em que ele está inserido e à luz da cultura da pessoa que o escreveu. Quer ver um monte de besteira que as pessoas têm falado por aí? Falam assim, no tempo de Jesus o vinho não tinha álcool. Que besteira que é esse tipo de argumentação tola. Se no tempo de Jesus o tal do vinho não tinha álcool, então Noé ficou bêbado com quem? Para pra pensar. Também torna-se comum produzir distorções do sentido da escritura quando a gente tenta analisar aquilo que está escrito à luz de doutrinas que na verdade não fazem parte do texto bíblico. Tipo aquele pastor que tem vindo nos comentários dos vídeos que eu tenho produzido e colocado que o álcool é o xixi do capeta. Cara, na boa, xixi do capeta só é superado por dizer que a bola é o ovo de Satanás. E é por isso que tem muito crente que não joga futebol. Esse tipo de achismo não deveria ter poder nenhum sobre o cristão. Por isso que nós incentivamos tanto as pessoas que leiam a Bíblia, que conheçam as escrituras por si mesmas. Cada pessoa, ao mergulhar no texto bíblico, deveria encher o seu pastor com muitas perguntas. E a falta dessas perguntas é a prova de que as pessoas não têm lido. Gente que diz que leu a Bíblia e não tem dúvidas, está mentindo. Ainda falando sobre interpretação de textos da palavra de Deus, a gente tem que entender que nenhum versículo pode ser lido literalmente. Por quê? Porque nem sempre a literalidade corresponde ao sentido adequado da moral naquele determinado momento. Ou seja, ser literal pode modificar o sentido que o texto deveria estar passando para a pessoa. Um exemplo claro disso é quando Paulo fala a respeito daquele irmão que ainda é escravo de alguém. Ele diz que se alguém é escravo, que sirva o seu senhor como se servisse a Deus. A moral desse texto é muito importante. Ela diz que nós não trabalhamos para homens, mas nós trabalhamos para Deus. E tudo que colocamos às nossas mãos tem que ser feito com excelência. A distorção da literalidade nos faz achar que Paulo aprova a escravidão, ou que a escravidão é lícita biblicamente. Outro erro comum é achar que tudo na escritura é uma linguagem figurada, são alegorias. Nós acabamos nos tornando liberais demais quando olhamos tudo por essa ótica. Sempre aparecem pessoas que fazem aquelas perguntas clássicas, do tipo assim, a criação do mundo em Gênesis, ela é literal ou ela é figurada? Então, meu amigo, não sabemos. Mas já pensou na possibilidade dela ser as duas coisas ao mesmo tempo? Considerando que Gênesis foi escrito supostamente por Moisés e que Deus ditou aquela história, a única testemunha ocular do fato foi o próprio Deus. Então, ao lermos Gênesis, não importa se nós somos capazes de encaixar aquele texto dentro de uma cronologia humana. O que importa é se nós entendemos o sentido pelo qual o autor, que no caso é Deus, quis passar com aquelas palavras. Se tudo é literal ou figurado, nós vamos saber lá no céu apenas. O desafio para o cristão, em todos os textos bíblicos, é, à luz da cultura da época, contextualizar os acontecimentos e extrair a moral de cada fato. Uma vez que essa moral é compreendida, então trazemos isso para a nossa realidade. Agora, nessa questão da moral, é que os pastores da moda patinam feio. Por exemplo, aquele pastor que falou que o policial tem que pegar a arma e atirar para matar mesmo. Afinal, quem mandou o cara escolher ser bandido? Isso é uma distorção do texto bíblico que fala que toda autoridade é instituída por Deus à luz de um ponto de vista parcial, onde nós estamos na verdade, tentando defender os nossos próprios interesses. No caso, a nossa família, a nossa própria segurança. À luz da palavra de Deus, há uma série de aspectos morais que não podem ser desprezados nessa questão. O objetivo do cristão é dar a sua vida pelas pessoas e não retirar a vida de outras pessoas. Essa justificativa de que eu mato gente para salvar gente é burra. O policial, que é a pessoa revestida da autoridade instituída por Deus para executar a justiça,
ele na verdade deveria zelar pelos valores da justiça. Só que é importante considerar que nem tudo que é considerado correto para esse mundo é de fato justo para Deus. Por exemplo, em alguns estados nos Estados Unidos, a pena de morte é considerada normal. Ela é correta, ela é uma aplicação da justiça. Mas segundo a justiça de Deus, não é assim que as coisas funcionam. Se corremos o risco de matar um único inocente que seja, ao tentarmos efetuar essa justiça com as nossas próprias mãos, então obviamente isso aí destoa muito daquilo que o Evangelho ensina. A polícia na Inglaterra não trabalha armada. Olha que coisa interessante. E nem por isso ela tem menos autoridade. A polícia em alguns lugares do mundo percebe que a sua principal função é a de preservar a vida, os direitos e a liberdade. Aí chega naquela grande questão. Um policial poderia então matar alguém? Claro que sim. A pergunta é, foi em legítima defesa ou era o último recurso para salvar uma vida inocente? Quando certos pastores falam por aí que a gente não deveria nem ter dó de bandido, que tem que pegar a arma e descarregar no cara mesmo, esse cara tá mostrando claramente que desconhece a realidade das periferias do Brasil. Tem muita gente sendo morta por causa da brutalidade da polícia. E a polícia tá tentando acertar, só que muitas vezes ela não tá encontrando o caminho. Outra coisa que esses pastores estão desprezando é que a maioria da população carcerária é negra. E isso é muito preocupante. Por mais que dizemos que no Brasil não há racismo, que as condições sociais estão melhorando e tudo mais, quando você entra numa penitenciária, você percebe que a realidade ainda está muito distante da ideal. Não é possível falarmos de escolha, dizer que alguém entrou na criminalidade por opção, quando nós não damos condições de que as pessoas tenham uma vida digna. Então a responsabilidade não é somente da pessoa, mas também de nós, que como cidadãos, como cristãos, estamos sendo omissos com relação ao direito dos outros. Sabendo que Deus não errou com nenhum de nós e que somos todos igualmente não merecedores da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, por que então nós nos consideramos melhores do que os demais? Por que concordamos com essa ideia absurda de que há alguém que merece morrer? Vai ler a Bíblia, pastor. Vai ler a Bíblia. Os fatos também comprovam que não adianta matar um bandido. Você mata um e acaba aparecendo outros. Por quê? Porque a realidade social não favorece a mudança de vida daqueles que ainda não entraram na criminalidade. Enquanto não entendermos o nosso papel social, ou seja, a nossa responsabilidade em quebrar esse ciclo vicioso que leva pessoas à criminalidade, obviamente as coisas não irão mudar. Aí aparecem aqueles caras que dizem assim, você está defendendo esse lance de não matar bandidos porque nunca colocaram uma arma na cabeça da tua família. Isso é a maior besteira que alguém pode falar. Porque se você tentar olhar pela ótica bíblica adequada, você vai saber que Deus não poupou nem o seu único filho. O Filho de Deus apanhou, o Filho de Deus foi humilhado, foi cuspido, foi xingado, o Filho de Deus foi crucificado. E o Pai, assistindo a tudo isso, obviamente com muita dor, não interferiu. Sabe por quê? Porque é uma máxima que não pode ser desprezada, a de que aquele que tentar salvar a sua vida, já a perdeu. Por mais difíceis que sejam essas palavras, esse é o desafio para nós como cristãos, dar a nossa vida pelas pessoas. Cuidado com o ensino que tem sido propagado em muitos lugares. Cuidado com esses pastores da moda que estão virando celebridades. Lembre-se que nós fomos chamados para dar a nossa vida e não para tirar a vida de outras pessoas. Aquele que tentar salvar a sua vida, obviamente, já a perdeu. Eu agradeço a sua audiência, te espero de novo na semana que vem. Se você gostou desse ou de outros vídeos do canal, inscreva-se. Clicar em joinha aqui embaixo no vídeo também ajuda bastante na divulgação. Que Deus abençoe e eu te vejo de novo na semana que vem.